Olá, muito boa noite, 18 horas e 35 minutos desta terça-feira, hoje 10 de janeiro de 2017, está no ar o nosso Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para onde mais, Canísio? E pela internet, valetvplay.com para o mundo todo. E se o teu celular for Android, coloca lá no Play Store Vale TV e assista este programa no mundo todo também, na palma da tua mão. Tá bom esse jogral, né? Eu gostei, eu inventei, gostei. Tá bonito. Boa noite para ti, tudo muito certo boa noite, contigo? boa noite aos colegas da bancada, pastor Barreto. Boa noite. Meu amigo Raul Azambuja. Uma bancada hoje reforçada Rodrigão, com a presença sim. dessas pessoas ilustres. E o Dejair Kromer, né, quase secretário de Cultura, quase, mas logo ele vai ser, né? Que barbaridade. E também os telespectadores, muito boa noite. Eu preciso mandar, antes de começar o programa, porque eu vou mandar o link desse programa para o Vini da Mega Hair, porque ontem fez o meu cabelo e fez bonito. Vini Mega Hair, sucesso total, melhor cabeleireiro que tem no sul do país. Ele é o culpado, então, pelo teu cabelo. Ele é o cara que sabe fazer cabelo. É o homem que faz a tua cabeça, Sim, Canísio. eu fiquei das 14, o Vini, que é a prova disso, das 14 até 17 horas, dentro da Mega Hair, no ar-condicionado extraordinário, muito bom. O pessoal da STV sabe disso, Canísio. O pessoal da STV sabe porque eu estou meio de férias. Sim, entendi. Um pé dentro, por fora. Não, porque falar essas coisas do ar, tu acha que não chega lá depois. Não, isso Não, mas pode tá aí, ser. tá de férias, tá tudo Não quer certo. dizer, né? Não quer dizer. Nenhum problema. Muito bem. Deja Krumer, muito boa noite. Boa noite, Eu não Rodrigo. entendi, isso aí foi uma provocação dele a ti ou a prefeita? Não sei. O futuro secretário da Cultura e tal. Eu não sei. Futuro não, que já nomearam, né? Então, Vamos combinar então, nosso sempre secretário da Cultura. eu era candidato pela classe, né? Eu tinha um apoio muito grande da classe, mas não fui escolhido, né? É do jogo, enfim. Deja. Né? Mas a lembrança do meu nome 40 anos depois que eu fui diretor de cultura me deixou com a alma lavada e enxaguada, né? Nosso Mas vamos lá, boa noite aos sempre telespectadores. secretário de Cultura. Se não é o Canísio te incomodando, é o João Ávila, é isso? O João Ávila também, né? Botou aqui mas não foi ele, foi o Misael, porque ele está Tá de férias. Está de férias, mas certamente o Misael deve ter ligado para ele para perguntar se podia votar. Né? Mais uma provocação da presidente da Câmara, porque eu a critiquei da postura de fazer conchavos e tal, né? Aí ela, não contente, foi para o jornal dizer que um militante do PSDB que queria a Secretaria de Cultura, e eu nunca disse que não queria, né? Então, não tem demérito nenhum. Isso seja porque eles estão no recesso parlamentar. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que isso já passou, né? A mancha ficou, né? Não no meu nome, porque eu fui cotado para ser secretário, né? E eu não precisei aconchavar com os meus inimigos e com ninguém, né? A única coisa que eu fiz foi pedir apoio para algumas pessoas e, infelizmente, para ela também. Hashtag né? fica a dica. Hashtag fica a dica. E eu, agora, de aliado dela, que fui durante 4 anos, passei a opositor. Né? Então, vamos para o embate. Mas, evidentemente, antes de vir a público essa questão particular de vocês. Exatamente. Exatamente. Na verdade, foi uma reação a Claro. essa tua cobrança. Exatamente. Eu só a critiquei, e vou deixar mais uma vez claro, pela postura dos conchavos. Né? E isso foi muito depois de eu ter feito o pedido de apoio para ela apoiar o meu nome. Tá? Posso te fazer uma provocação? Pode. Ieda Cruzes com um salário de R$64 mil. Beleza, né? Isso é certo, Deja? E ela... É uma amiga tua, né? É, minha amiga, governadora. Mas a gente não quer trabalhei no discutir a tua governo amiga, né? Estamos falando dentro da moralidade do poder público, moralidade, né? exatamente, né? E ela foi a autora do fator previdenciário do INSS que me tira 40% do que eu teria direito. Imagina. Na aposentadoria por 36 anos de contribuição, né? Eu acho que... Se o fator pegou ela, ela deveria estar ganhando 100 mil, então.
Eu acho que não é só os 36 dela, né? Mas vamos somar isso aos 500 e tantos. E mais todas as benesses, porque esse 33 vira 100 e pouco por mês, né? Com todas as verbas de gabinete e passagem de avião e etc, e etc. É uma vergonha o que este país gasta com essa gente, né? Para não resolver os nossos problemas, é verdade. Raul Azambuja, está aí uma pessoa que não está preocupada com nada disso, deixa. Está lá nos ingleses, bem tranquilo, né? Não, me A preocupa. vida boa. Não, me preocupa. O fato de eu estar lá não significa necessariamente que eu não me preocupo com isso. Acho que o Jair falou uma coisa muito importante. O que nós gastamos com a nossa classe política que nos representa é uma das câmaras federais mais caras do mundo, num dos países com a maior desigualdade social do mundo. Claro que me preocupa isso. Me preocupa sim. Tudo bem contigo? Comigo é excelente. Tranquilo. Ótimo. Temporada na cidade, curtindo o nosso calor gostoso de Novo Hamburgo. Eu comentei no programa anterior que eu Semana participei, né? Calor humano, né? Que é o que tem aqui de sobra, né? Enquanto tu estiver aqui pela região, pode te convidar para estar com a gente? Pode. Claro que tu quer o mínimo tempo possível aqui na nossa região, é mais ou menos isso. Mas falando Enquanto em eu estiver- muito calor, mais de 80 mortos já na Europa pelo frio. Então o frio também mata. Mata. Acho que mata mais, né? Mata o frio. Muito bem. Pastor Barreto, Antônio Barreto, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Prazer sempre ter o senhor aqui nessa bancada com a gente. Boa noite a todos, nossos companheiros de bancada. É sempre uma alegria estar aqui, né? No meio dessa seleta bancada aqui. Presídio de Manaus também mata, cara. Deu 100 mortos no presídio de Manaus Entre e Manaus Roraima. e Roraima, sim. Por isso que eu lembrei o pastor há pouco. Eu estou sem o facão aqui, tá? Então, Sem nada. Então, não é só o frio que mata, o presídio de Manaus e Roraima também mata. É verdade. Muito. 100 mortos, né? 100 mortos. O senhor já viveu muito perto com essa realidade, né, pastor? Eu trabalhei 20 anos na polícia, né? 20 anos, 21 anos e 14 dias. 21 anos, 1 mês e 14 dias na polícia. A realidade, ela não mudou. Estamos falando aí de 30 anos atrás. Não mudou. Ela não mudou. O problema carcerário é o mesmo. É o mesmo. E a cada dia a tendência é pior. Eu estava ouvindo hoje o Temer falando que, oxalá, ele disse que daqui a 20 anos, alguém assumisse a bancada para construir colégios e creches e que não construísse presídio, o que ele tinha que fazer devido à urgência dos fatos. Podemos aproveitar a experiência do pastor? A gente pode afirmar que esses presídios são faculdades de bandidos, né? Faculdade é bandido. Faculdade... Aquele que não aprende na rua, ele vai aprender lá dentro do presídio. Ele vai aprender lá dentro do presídio. E não é só presídio de Manaus, não é só presídio de Roraima, é o presídio central aqui, é o presídio aqui de Montenegro. Onde tiver um presídio, tem escola de crime. Tem escola de crime. Pastor, isso me parece que agrava ainda mais nesses dias que a gente vive. Essa pessoa que foi o líder dessa rebelião lá, a mais sangrenta de todas, né, em Manaus, ele foi preso a primeira vez por causa de um roubo de R$600. Isso, não, eu estava comentando com o Canizo, acho que foi isso, né? Exatamente, né? E se transformou num grande líder. Depois foi preso por conta de R$600, claro. Ninguém tolera um roubo qualquer que seja, né? Não é porque não é 600 mil que nenhum. Mas olha no que ele se transformou. Ele começou no prézinho, né, na rua, e fez pós dentro do presídio. Exatamente. Né? Não, mas, Rodrigo, tu quer ver uma coisa? Em Roraima, o juiz teve que liberar 161 presos, liberar para a rua, porque esses 161 presos iam ser mortos dentro do presídio de Roraima. Por quê? Porque não queriam se alistar às facções criminosas que está dentro do presídio. Veja, a escola do crime. Ou tu te alista, ou tu é morto. Ou tu te alista, ou tu é morto. O Deja conhece bem de pertinho também uma outra realidade, que é a dos mirins, né, Deja? Sim.
Que é dos jovens, dos infantis. Na fase que abriga os adolescentes em conflito com a lei, de até 18 anos, tem alguns casos até 21, né? Também as unidades têm alas separadas das facções do crime, né? Então nós tínhamos, no tempo que eu trabalhei lá, nós tínhamos um dia eu visitando uma unidade, eu vi um menino assim de uns 13 anos, pequenininho, indo ao banheiro com dois adolescentes um pouco maiores, um de cada lado, indo ao lado dele, ficaram parados na porta. Aí me chamou a atenção aquela cena. Aí o monitor me explicou, não, aqueles dois são seguranças dele, porque ele era o gerente do tráfico da facção tal na vila tal. 13 anos. Era o Napoleão, então. 13 Baixinho. anos. E ele ia ao banheiro com dois seguranças, né? Porque é protegido, né? Protegido porque ele era o gerente, né? Diante disso que nós estamos falando, eu acho que todo mundo tem que fazer de tudo para não cair no presídio. Pois é, mas esse de tudo, né? Que idade as crianças mais jovens lá, Deja? Hoje no Brasil, tu começa a ser penalizado com 12 anos de idade. Com 12 anos... os mais jovens da fase. Com 12 que tipo anos de crime uma criança de 12 anos cometeu que estava na fase? A maioria é o tráfico de droga. Mas já são traficantes ou são os aviãozinhos? São aviãozinhos, trabalham para os traficantes, né? E acabam cometendo delitos mais graves, né? Como até homicídios, né? Dá para recuperar esses jovens, Deja? Dá para recuperar. Mas a gente não está conseguindo, né? Não está conseguindo na sua totalidade, né? No governo Ieda, até o governo Ieda, o índice de recuperação de adolescentes era em torno de 20%, né? A reincidência era 80%. No final do governo Ieda, nós conseguimos baixar para 40% o índice de reincidência, ou seja, 50% a mais do que quando a gente assumiu. O que foi feito? Programas de ressocialização. Eles não foram só colocados lá dentro da fase como presos, né? Eles foram lá para fazer o que a fase tem que fazer, que é a ressocialização, né? E foi criado, na época, o secretário de Justiça e Direitos Humanos era o Fernando Schiller. Foi criado o programa RS Socioeducativo. O que isso significou? Antes o menino cumpria os 3 anos de internação dele e, terminado o prazo, o juiz liberava, ele voltava para a rua. Para onde? Para o lugar de onde ele delinquiu. No projeto RS Socioeducativo, ele voltava para a sua residência, para o seu bairro, só que ele era acompanhado durante 1 ano, né, pela fase ainda, com obrigatoriedade de frequentar a escola num turno e trabalhar no outro turno. E a família também era assistida pela assistência social do governo na época. E o adolescente ainda tinha um salário meio salário num convênio com o Banrisul. Ele ganhava pela frequência e pelo trabalho dele. E esse trabalho todo era buscado, as oportunidades de trabalho, através dos programas da fase. E tínhamos também várias oficinas de padaria, confeitaria, cozinha, cabeleireira para as meninas. Profissão. Exatamente, porque eles saíam da fase e aí eles tinham já uma profissão, né? Eles não passaram 3 anos lá dentro tomando banho de piscina e fazendo artesanato, como dizia um comunicador da Rede Record, né? Que os meninos iam pela fase e iam tomar banho de piscina e fazer artesanato, até que um dia a gente levou ele lá para ele ver que não era bem isso, né? Que os meninos eram tratados de forma diferente. E nós tínhamos também, e tem ainda até hoje, a ala dos mais gravosos, né? Que são os criminosos pesados, né? De crimes hediondos, e que dizem para os monitores e para as pessoas que trabalham com eles: não percam tempo comigo, eu vou sair daqui, ou eu vou para o cemitério ou eu vou para o morro. O morro para eles é o presídio central. Mas, respondendo a tua pergunta, é possível, sim, ressocializar. Eu falei na semana passada, ou há 2 semanas, de 2 meninos, por exemplo, que cumpriram pena em Santo Ângelo e que eram músicos. Hoje um está trabalhando no Paraná, tocando numa banda famosa de baile,
O outro trabalha numa empresa de telefonia, que os dois faziam dupla aqui no Rio Grande, quando cumpriram medida juntos, né? Estão casados com as suas famílias, trabalhando, enfim, tiveram uma oportunidade e saíram do crime. Que bom que nós temos isso, né? É 2, é 3, é 4, mas recupera. Que bom que nós temos isso, e o Rodrigo há pouco falou, que crime uma criança de 12 anos pode cometer. Mas vale a pena lembrar de que para apertar um gatilho, uma criança de 5 anos tem a força para isso. Sim, mas o que leva a criança a fazer isso, Canijo? E ela fazer isso aos 5 Não é anos... o convívio dela, né? Porque... A influência é que nem o Jair comentou. O aviãozinho, quem é que estimula a criança a iniciar essa carreira? São os mais velhos, que utilizam ela para fazer coisas que ele não poderia fazer, porque se ele for pego, ele vai para a prisão. Com a seguinte pastor... máxima, desculpa, com a seguinte máxima, não dá nada. Isso, tá? exatamente. O adolescente, ele assume a bronca do adulto porque ele acha que não dá nada. Né? Dá. Por exemplo, eu e tu vamos cometer um crime. Tu tem 16 e eu tenho 18. Tá? Matamos uma pessoa na rua. Tá? Tu vai para a fase e tu vai ficar 3 anos na fase no mínimo. Tá? E eu, se for réu primário, em 2 meses, com um bom advogado, estou na rua delinquindo de novo. Verdade, Adulto. Tá? Então, para o adolescente, dá sim. Então, as pessoas falam, não, tem que reduzir a maioridade penal. Não, nós só vamos encher mais cadeia. Não tem que reduzir. Né? Tem que dar oportunidade de trabalho, tem que educar essas pessoas. Né? Porque hoje no Brasil, já é penalizado o adolescente a partir de 12 anos de idade. Né? E eles querem reduzir a maioridade para 16. O período de internação é pequeno? 3 anos é muito pouco, deixa 6 anos. Aumenta o período de internação do adolescente. Mas agora, reduzir a maioridade penal não vai resolver coisa alguma, porque já penaliza aos 12. E isso pouca gente fala. E antes de 12 pode ir para um abrigo, né? E antes de 12 ainda vai, claro, vai para os abrigos de casos de passagem. E outra coisa, é chovendo molhado, mas fica de novo a ideia de que quanto mais cedo se investe em educação, quanto mais se investe em estrutura educacional, formação de professores, estrutura de escola, etc., e o contexto dessa comunidade onde essa escola se insere, menos chance tem desse adolescente futuramente ir para essas instituições. Mas aí eu pergunto e provoco vocês, o que leva daí um secretário nacional de juventude, cara que deve defender políticas públicas de juventude, para a juventude, dizer de alto e bom som que deveríamos ter 1 por semana dessas matanças Brasil afora? Ele não consegue enxergar o caminho? Porque é um grandíssimo imbecil. Foi um depoimento infeliz. Vamos começar por secretaria. Não, ele acredita nisso e muita gente no Facebook acredita nisso. Vamos começar por secretaria. 87% acreditam nisso. Que número é esse? Data Canísio. Não, data lido e... Datafolha, Canísio Bop. Não, mas mais de 80% que querem que... Mas daí tem esse número 87%, para gerar essa verossimilhança. Eu acho que eu ia medir por causa de 3% para não chegar em 90%. Mas é importante que há pouco se falou, né? Que é o convívio, desde pequeno. A família é muito importante, não é? Eu poderia ser um marginal, nasci muito pobre, mas aí teve a educação, os pais, o respeito, né? Desde o meu tio, meu avô, aquele convívio. E uma pessoa que convive no meio do crime, claro que vai se tornar um criminoso, ele não vai escapar muito. Um número aqui que não é o do Datadeja, é um número da fase. 94% dos adolescentes internos na fase, no tempo que eu trabalhei lá, de 2007 a 2010, 94% não conhecia a figura paterna. Quem é que estabeleceu o limite para essas crianças na família? Exatamente. Mas daí eu pergunto para vocês, o que eu gosto sempre de perguntar para o Canísio, a culpa é dessa criança em delinquir, então? Não, claro que não. Qual é a referência que Claro ela tem que não, de é vida? da família, Não. do Estado. Não, é de todo um contexto social. Exatamente. É uma família desestruturada, Mas sem a depois figura a gente paterna. vê o bichinho grande lá, desculpa, perdão, gente, maneira de dizer, é que eu sempre lembro da piada do Ferrorama, né? O cara vai lá e dá uns tiros na... o cara que foi arrastado pelo trem, depois sai do... Tem que matar quando é filhote, depois de grande ninguém mais segura. Ninguém segura o bicho, né? É verdade. Depois essas pessoas crescem, viram homens aos seus 20 anos, estão delinquindo de uma maneira maiúscula, né? E aí o que acontece é a opinião pública dizendo, não, peraí,
É tão fofinho quando é pequeno mas e tal, assim, ó, só um pouquinho. eu Esse achei cara é um muito- marginal, esse cara não tem recuperação. Eu achei Qual é muito o futuro que importante essas essa pessoas informação do Jair, porque explica muita coisa isso, né? A falta da referência paterna, a falta do limite dentro de casa, porque por mais que tu queira que a mãe dê limite, não é da natureza da mãe fazer isso, né? A mãe, ela tem a natureza Protetora. de proteção, de acolher, né? Tanto que se nós formos observar outras Então, tu não conhece a minha mãe? outros tipos de animais. Não conhece a minha mãe era de dar Bom, mas um enfim, existem as exceções, né? Talvez por isso que tu esteja aqui e não virasse um delinquente. Pois é, que bom. Talvez Agradeça por causa da mãe. ela, né? Talvez por Chinelo causa da mãe. deles. Ou não, né? Agradeça ela ou não, né? Mas enfim, por exemplo, o papel da figura masculina na natureza em geral é esse, é afastar, no bom sentido, né, a cria, vamos dizer assim, da mãe, né, até o momento em que o filhote possa ter uma vida independente. E querendo ou não querendo, nós somos humanos, logo nós pertencemos a esse contexto também, né? E eu acho que essa informação faz E é muito muito sentido. mais fácil depois transferir para o Estado o problema. Claro. Né? Mas o problema nunca é a gente, é sempre o outro e o Estado. E o por governo, exemplo, né? a fase, eu já falei isso aqui uma outra vez, a fase precisa construir uma unidade em Santa Cruz e uma em Osório. Porque o pessoal daquela região de Santa Cruz e da região do litoral vem tudo para Porto Alegre. Né? Os prefeitos da região e os moradores dessas duas regiões não querem, em hipótese alguma, uma unidade da fase na sua região. Como também não vão querer... Manda para Porto Alegre. O presídio eles não querem. Exatamente. Eles não Quanto querem. mais longe deles, melhor. É tapar Mas o problema a debaixo do tapete. ressocialização se dá também através da família. E quanto mais perto a família tiver do menino que está interno, mais fácil será o trabalho dos Não, agentes. e isso de vira pior que ressocialização. lixo, né? Vira pior que lixo. Porque o exatamente. lixo, as pessoas têm a consciência que cada um precisa cuidar do seu lixo. Uma cidade tem o seu lixão, seu... O governo do ou Estado manda pra já, todo o lugar. governo do Estado já devolveu Pessoas, o eles dinheiro não para a querem União. saber, é pior que lixo. Exatamente. Já De- devolveu o dinheiro para a União 2 vezes. Que veio o dinheiro para construir as unidades da fase e não tinha Ô, pastor, local. não tem santinho aí, né, pastor? E agora, Deja, o presídio federal que o presidente anunciou, tu vai ver a briga que vai dar para os prefeitos, porque ninguém vai querer. Ninguém vai querer o presídio na sua cidade. E veja que traz dinheiro para injetar na cidade, Traz para as retorno. pessoas. Pastor, esse presídio nós não vamos ver construído. Não vamos. Tu acha que o pessoal da boca pra fora... É da boca para fora. Assim como o dinheiro da última enchente aqui do Rio Caí, aquela região de Caí ali, Não chegou, que a ex-presidente demitida sobrevoou e anunciou recursos para... Não chegou ainda. Então, o dinheiro que ele anunciou ontem, depois do sobrevoo aqui em Rolante, também não vai chegar. Mas existiria um fundo aí de 8 bilhões para construção de Tá, mas presídios, e para por que segurança. e por que já não pagaram lá para o pessoal E- da região do Vale do Caí? E por que os prefeitos não querem presídio? Eu na minha Esse sobrevoo na é minha midiático. lógica, Tá dentro E aí dessa- anunciar presídio em época de chacina é mídia. Dentro dessa pesquisa Data Deja, 94%, ele citou que as crianças, a maioria, 94%, não conhecem seus pais. Mas isso é um problema de cachaça, pinga. Não é? Porque o cara que é cachaceiro, molumbento, ele chega em casa e só faz filho com a mulher. Esse é o problema da cachaça. Não é verdade, pastor? Eu digo assim, ó, Esse é o problema da miséria, que da miséria. falta de educação. Mas aí eu me da miserável falta o problema é cultural, primeiro, cultural. Com toda certeza. Segundo, é financeiro. É cultural, financeiro e espiritual. Por que espiritual? Vocês, a maioria já tem uma certa idade, você se lembra... O canismo. O canismo é o principalmente, né? Canismo Aqui na representa mesa, de uma certa aqui idade, na mesa aqui, quem pastor. tem uma certa idade é o canismo. Eu sou filhotinho aqui. E veja que quando eu não falo na minha igreja, não, eu falo numa espiritual, de uma maneira geral. Por exemplo, a igreja católica, ela tinha domingo, no mínimo, 10 missas. Hoje tem 2. Então as pessoas não querem mais cuidar da parte espiritual. Eu ia na missa com a família, os meus irmãos, o pai e a mãe.
Hoje, raramente o senhor vê isso nas igrejas. Não tem. Ou vai a mãe com uma filha, ou vai... É muito raro ir a família. Então, As pessoas perderam a fé, elas as perderam pessoas- a crença. As pessoas não querem cuidar da parte espiritual. É verdade. Isso é verdade. As pessoas não querem cuidar da parte espiritual. Aí diz, não, mas o padre tem esse, tem aquele defeito, o pastor tem esse, aquele defeito. E aí ninguém vai. Mas deveria. Eu, quando era menor... mas assim, ó, eu O ia- pastor me disse, está escrito lá na Bíblia, né? Coitado do homem criando o homem, né? Maldito é o homem que confia no A homem. gente vai lá para ouvir a palavra, né? Não é do homem. Mas uma coisa que não pode passar batido também é o seguinte: o pastor comentou a questão financeira também como um aspecto dessa complexidade toda. Concordo em parte, porque os rapazes de classe média alta, que também de alguma maneira não tem lá nessa do referência paterna, etc., eles queimam mendigos. É o que eu falei, Eles traficam é drogas. o que eu falei, é eles a família, saem de né? festas e batem em pessoas aleatoriamente. Eles saem bêbados com seus carros e atropelam famílias. Para mim, a mesma. Se matam. Para mim, é o mesmo. É a Esquartejam mesma os pais. Mas criminalidade. evidentemente também, né, gente? mas que um pai pode criar esporadicamente. bem o filho sem a mãe, uma mãe pode criar bem... E a gente tem vários Não, exemplos disso. sem dúvida. né? Esporadicamente, Mas eu entendo né? que seja uma Esporadicamente, referência, Raul. assim, uma Eu sei referência. porque quando eu estava na polícia, aí toda a própria sociedade, ela dizia, não, policial não presta. Ou, às vezes, o policial é mais bandido do que o próprio bandido. Isso eu cansei de ouvir. Né? E aí tá Os pais assustam até hoje as crianças com a polícia. Exatamente. Aí, só que é o seguinte, quando tu vai entrar na polícia, eu digo assim, ó, tu vai entrar na polícia, eles te viram do lado avesso. Eles te viram do lado avesso, o que tu fez no início, o que tu não fez, te viram do lado avesso. Só que depois, o próprio Estado não te dá uma assistência, nem psicológica, nem psiquiátrica. Eu tenho um colega, um amigo, aliás, lá em Florianópolis, um abraço para o Adriano. O Adriano, ele é policial do BOP de Florianópolis. E ele comentava comigo, Raul, por exemplo, às vezes a gente pega um bandido, a gente leva ele até a delegacia e ele sai antes de nós porque nós temos que preencher uma papelada desse tamanho, burocrática, né? E o policial acaba saindo antes. Se eles dão um tiro, eles têm que prestar explicações, relatórios, etc., daquele tiro, que é desestimulante para eles poderem fazer o próprio trabalho. Né? Quer dizer, isso também é algo que tem que salário tá em dia, né? tem que ser discutido. Não, lá não estão parcelando. Vamos né? voltar para esse assunto depois. Vamos para nosso tema. Tem nossa foto da semana passada aí? Olha só. Tu estava aqui aquele dia? Raul, não, né? Nessa foto, não. Nessa foto não estava junto? Não, nessa foto não. Canise, reconhece Canise? Eu tava na foto do posto de gasolina. né? Aquele de cabelo meio azul lá na pontinha sou eu. Pastor, reconhece, pastor? É uma arena de touros, né? Pois é, Mariana. Na nossa Isso tinha aqui? capital, Porto Alegre. Porto Alegre. tinha. Porto Em Alegre. 1904. A gente estava lembrando na semana passada exatamente como as coisas mudam, né? Os parâmetros mudam, né? Naquele momento aquilo era uma diversão pública, né? Sim. Santa Catarina ainda tem resquícios da farra do boi, né? Farra Em do algumas boi. cidades, né? Não, resquícios não. Lá é no interior é de Santa proibido, Catarina, né? é proibido, mas a acaba polícia sendo uma caça, tradição. né? Acaba acontecendo, né? Um esporte bárbaro, né? Ah, Mas sem é dúvida. porque hoje a gente avalia assim, na época isso era muito comum e na Espanha ainda é um costume, né? Sim. Não, que nem na minha terra tinha a Rinha do Galo, né? Rinha do Galo, enfim, né? Vamos para a foto de hoje? Tá, só um parênteses, dizem que nessa época tinha um restaurante do lado ali, não tinha? Não sei, qual seria o restaurante? Diz que tinha um restaurante que quando a especialidade do restaurante era os ovos do boi, Ah, piada do Bago, Denise. né? Os bagos, né? Corrones. Aí teve um dia que tava bem pequenininho, que daí na realidade o touro tinha ganho Na briga. a briga, né? Bárbaro. Vamos para hoje, para de hoje aí, ó. Tá fácil esse lugar, hein? A gente vai para um breve intervalo e volta já já.